Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes o empresário Rafael Barbosa, ele que também é especialista em economia colaborativa. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Rafael, vamos começar já pela questão de o que é economia colaborativa e como aplicá-la. Economia colaborativa, né? Esses nomes, não é só ela, né? Existe a economia criativa, economia compartilhada, economia circular. Sempre há o foco de fazer uma oposição à economia tradicional, que é a que a gente conhece, né? No caso da colaborativa, ela tem uma missão de ficar menos dependente de banco. Se a gente vê o modelo atual da economia, nessa parte produtiva, o empresário, seja prestador de serviço ou o produtor de algum produto ou serviço, ele não tem tanta força dentro do sistema econômico. Quem manda realmente são os bancos. A economia colaborativa, ela faz uma proposta diferente. Esse tema é muito forte, né, em outros países e está chegando no Brasil com uma força. Então a economia colaborativa, ela dá muita força, ela empodera realmente quem produz, né, o produto e serviço, e não o banco com juro. Então ela tem um modelo onde as pessoas colaboram em si, todos os produtores, né? Há o comércio da mesma forma, então isso não difere. O que difere é o formato, né? A permuta entra muito nesse segmento, porque um colabora com o outro, um produtor de serviço colabora com o outro. Essa é a lógica da economia colaborativa. Então, Rafael, mas a economia colaborativa, ela é considerada ainda uma tendência ou já vem movimentando diversos segmentos? Ela vem movimentando diversos segmentos, mas ainda ela é muito aquém da economia tradicional. Isso é um fato, né? Ela é ainda muito desconhecida, são cases pontuais que são feitos, como o caso da X por Y em Goiânia, e tem outros casos no país, mas ainda é muito discreto. Em países europeus, por exemplo, esse espaço que a economia colaborativa tem é muito superior ao que há aqui. Um número, né, só para basear aí o ouvinte, no caso dos Estados Unidos, a economia colaborativa já movimenta 20 bi de dólares. Esse número é muito significativo mesmo para a economia americana. Nós estamos mais ou menos uns 10 anos atrás aqui no Brasil, né? Até do ponto de vista de legislação, por isso é um grande avanço, né? A gente deve falar hoje, mais pro fim do programa, sobre o projeto de lei, é um grande avanço que a gente tem aqui em Goiás, porque esse mesmo projeto de lei, um projeto muito similar, já está aprovado nos Estados Unidos desde 2008, né? Então nós temos uma diferença muito grande de adoção, né, da economia colaborativa aqui no Brasil. Para os ouvintes entenderem melhor sobre essa questão da economia colaborativa, cita pra gente alguns exemplos aqui. Bom, o que acontece, né, na economia colaborativa, eu vou citar o caso, né, da X por Y, que é uma plataforma do Sebrae, né, plataforma que é licitada pelo Sebrae. O que acontece dentro né, com um trabalho que a X por Y vem fazendo com o Sebrae? O que a gente observa é que o empresário, ele tem nessa dependência que ele tem de vender em dinheiro e de pagar o banco, ele todo dia ele acorda de manhã tentando vender, né, o seu produto e serviço. O que acontece é que ele não tem tantos consumidores assim e tem ociosidade, ou seja, ele tem lá uma capacidade produtiva de 100 e consegue vender 60. Então ele está ali se ele é um prestador de serviço, ele está com tempo ocioso, ou se ele é um lojista ou até um industrial, ele está com produtos parados. E não tem vazão para isso, né? Já que os consumidores não têm dinheiro. Quando a gente coloca todo esse público dentro de uma rede colaborativa, como é a xpory.com, o que acontece é que essa capacidade ociosa é disponibilizada na rede. Um começa a comprar do outro com a sua capacidade ociosa. Então perceba, um empresário começa a comprar do outro pagando com o que ele tem. E aí a atividade realmente flui, porque o que não estava sendo dado vazão, né, na economia tradicional, dentro das rodadas de negócio em permuta que o Sebrae executa, né, ou do próprio site mesmo da xpory.com, que é um marketplace de permuta, esses produtos que estão parados, ou esses horários dos prestadores de serviços que estão parados, começam a circular. E aí sim, aquilo que estava sendo desperdiçado pelo prestador de serviço, porque perceba, um hotel que estava com um quarto vazio, aquele prestador, aquele personal trainer, aquele advogado que estava com os horários ociosos, ele começa a vender na moeda, recebe a moeda e compra o que ele precisa. Isso dá uma circulação na economia e é isso, né, que o Sebrae quer, que a gente quer como empresário, fazer com que a gente aumente a eficiência das empresas. Então a economia colaborativa, ela vem complementar. Muito importante também citar, Raquel, que a economia colaborativa, ela não vem substituir a economia tradicional. Isso é importante também. Ela não tem essa pretensão de substituir. Ela tem uma pretensão de trabalhar junto e dar
qualidade de vida, né, para aquele prestador de serviço, ou mesmo, né, uma performance empresarial melhor para aquele empresário. Ô Rafael, o que tem, querido, na economia colaborativa da nossa antiga gambira aqui, né? Goiano e mineiro é gambireiro de nascença, né? Você levou já essa tradição nossa pra virtualidade, é mais ou menos isso? É isso aí, Thiago, mas com que de tecnologia? Porque, na verdade, a permuta, a gambira, a catira, a troca, né, o escambo, né, algumas palavras sendo usadas, tradicionais, ele requer, ele tá ainda no ramo da bilateralidade. Então, eu tenho interesse no produto do Thiago, o Thiago tem interesse no meu produto, de preferência no mesmo valor, no mesmo tempo, né, para não ter ali caderneta para cá ou para lá. Isso é o modelo tradicional da permuta. Só que esse modelo é difícil escalar, porque ele depende do interesse mútuo. Eu tenho que ter obrigatoriamente interesse no Thiago, o Thiago tem que ter interesse no meu produto. Se o Thiago não tiver interesse no meu produto, não dá negócio. Com a tecnologia, como a gente tem uma moeda de permuta, né, a xpory.com, você tem uma moeda e que o Sebrae, né, adotou essa ferramenta, aí fica muito mais inteligente, porque o Thiago tem interesse no meu produto, eu posso consumir produtos de outras 12 mil empresas ou profissionais liberais. Então fica muito mais líquido, né? Muito mais, a circulação é muito maior do que esperar que eu tenha interesse no produto do Thiago. Então é muito mais inteligente, por isso o volume de transação é muito maior do que a antiga gambira. Agora são 3h46, interessante esse negócio, hein? Muito bacana. Qualidade, agilidade, confiança, carinho e toda a atenção você encontra aqui. Laboratório Núcleo, há 35 anos cuidando de você. Você ouve. Bandeirantes acontece. Mais de 30 anos de trabalho e amizade. Laboratório Núcleo, segurança e qualidade. A gente vai crescendo, inovando a cada dia, conquistando confiança e a sua companhia. Laboratório Núcleo, cuidando de você. A Trudilu Moda Fitness, através de suas peças, traz mais conforto desde o treino às tarefas do dia a dia. Tecidos com a tecnologia de adequação térmica e proteção UV, capazes de otimizar a performance durante a atividade física. Uma marca fitness que alia estilo e qualidade. Peça nosso catálogo e compre pelo WhatsApp 62999950026. Faça parte da nossa equipe de revendedores. Acesse @Trudilu Fitness. Viva mais leve. VIP Limpe Service. O que acha de ter sua casa cheirosinha por um preço que cabe no seu bolso? Chame a VIP Limpe Service. Ela tem menor preço e a melhor qualidade do mercado. Com 5 pacotes disponíveis de serviços a partir de R$ 49,90. A VIP Limpe, além de limpezas residenciais, também realiza limpezas em escritórios, clínicas, pós-festas e pós-obra. E aí, tá esperando o quê? Corre e agende sua limpeza. Ligue agora mesmo. 62993254468 e tem a melhor equipe de limpeza à sua disposição. VIP Limpe Service, uma empresa do grupo Inovacom. Safras News é uma plataforma inteligente com notícias, negócios e educação agro. Descubra. Acesse agora www.safras.news ou acesse o Facebook ou Instagram @SafrasNews. Porteira aberta para o Safra News, a voz do produtor rural. Acesse o site da Bandeirantes, www.radiobandeirantesgoiania.com.br. Num mundo cada vez mais conectado, a Solute inova oferecendo as melhores soluções em certificados digitais. Na Solute, com apenas alguns cliques, você monta o certificado digital ideal para atender às suas necessidades. E temos novidade. Agora você também pode fazer o certificado pelo celular. Acesse www.certificadodigital.com e escolha a melhor opção Solute para você. Promoção? Investir é para todos.
De 1º de junho a 31 de julho, invista no Sicoob. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe. Acesse cicobi.com.br/para todos e consulte regulamento. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Bandeirantes acontece. Agora são 3h50. Olá, turma. Qual sabor de Bonabuca Sorvetes vocês mais gostam? Chocolate, creme, napolitano? Tenha Bonabuca Sorvete em seu supermercado. Basta ligar 3954-6666. Bonabuca Sorvetes, o sabor da qualidade. Rafael, na sua opinião, o governo em geral, o poder público, incentiva essa economia colaborativa? A gente está vendo algum movimento agora, né? Eu tive a oportunidade de estar no Senado por 2 vezes agora em audiências públicas. Então, o que está acontecendo é que as iniciativas como a X por Y e outras iniciativas estão começando, né, a serem reconhecidas pelo Sebrae, pelas associações comerciais, e aí chama a atenção do poder público, e o poder público tá chamando para conversar, né? Essa questão é muito importante, é um caminho normal. A gente, né, sempre tenta acelerar esse caminho, como para a gente até estar mais próximo, né, do que acontece nos outros países do mundo. Então agora a gente vê de fato o poder público, tanto estadual quanto federal, se atentando ao tema, né? Mas já é um tema, né? Como eu vejo assim, também estão se atentando porque está muito, já está caindo de maduro, vamos colocar dessa maneira. Já é uma tendência tão forte que não teria como, né? O poder público não se envolver com esse tema. Pode fazer. Quais os setores da economia que mais contam assim, com a economia colaborativa? Olha, o setor de pequenos... Interessante essa pergunta, Raquel, porque a gente vê que nas cidades do interior, onde o sistema bancário é menos estruturado, a economia colaborativa tem uma adesão mais fácil. A confiança entre as pessoas e a necessidade das pessoas realmente se resolverem ali faz com que ela tenha uma aceitação maior. Ao contrário do que a gente pensou inicialmente. A gente pensou que os grandes centros, né, seriam mais facilmente aplicados. Então esse está sendo um grande aprendizado para a gente. Então os setores que são menos atendidos pelo setor bancário são setores que têm uma adesão mais inicial, né? Rafael, no seu caso, nós estamos falando de economia colaborativa de maneira ampla, mas no seu caso, que já tem uma empresa de sucesso do ramo, que é a X por Y, você fatura onde? Você ganha o quê? Eu tenho interesse no carro do Macedo e o Macedo gostou da minha guitarra Gibson. Aí a gente quer gambirar o carro dele na minha guitarra. E aí ele fica feliz, que era a guitarra dos sonhos dele, ele tem um carrão maravilhoso, a Mercedes preta dele, eu peguei ela. Aí tá, nós dois estamos radiantemente felizes, mas a X por Y ganhou onde nisso? Perfeito, boa pergunta. Primeiro, eu só queria salientar aqui, Thiago, que você cometeu, na verdade você foi pro tradicional, que é a permuta bilateral, né? Você fez um exemplo aqui que é a permuta bilateral. Não, foi só para facilitar o entendimento, eu entendi. Eu vou colocar a Raquel moeda, no meio para ficar, então na verdade é triangular, pensa no triangular que faz sentido, porque a permuta bilateral, ela não necessariamente precisa de uma plataforma para intermediar. Se o Thiago tem interesse no produto do Macedo e o produto do Macedo no vice-versa, isso aí já está resolvido, não precisa da plataforma. Se forem do mesmo preço, né, isso está resolvido. Isso é o que sempre aconteceu até antes do dinheiro, né? O que é difícil de acontecer e o que é, né, sozinho, sem a plataforma, é de fato se tiver 3 pessoas ou 4, né, 4 entes ali trocando. Então, essa é a necessidade de ter uma plataforma regulando, né, toda essa cadeia. E aí a X por Y ganha por transação. Ela traz o cliente para comprar e ela faz, então, a X por Y ela tem um papel de fazer com que o empreendedor consiga vender sua capacidade ociosa e com isso, né, ele não tem desperdício e ao mesmo tempo a X por Y tem a atuação de pegar esse crédito que ele tem e comprar o que o empreendedor precisa, fazendo com que ele preserve o caixa e com isso impacto positivo no fluxo de caixa. A gente tem trabalhado com o Sebrae muito próximo, né, do Sebrae, não só aqui de Goiás, mas de outros estados também. E a questão de fluxo de caixa é o que quebra a empresa. Isso é muito claro, né? A gente afunila na análise da quebra da empresa.
E sempre cai, sempre não, mas numa porcentagem muito grande cai no fluxo de caixa. E a plataforma de permuta tem um impacto direto nesse item. Porque, na verdade, existe um preconceito, Thiago, é muito bom falar isso, um preconceito sobre permuta, né? Quando a gente apresenta para o empresário, ele tem a visão seguinte, nossa, mas eu queria vender em reais, eu preciso vender em reais, eu tenho esse boleto aqui para pagar, e começam conversas nesse sentido. Aí eu sempre pergunto, de onde veio esse boleto? O empresário fica, como assim? Do que eu precisei comprar? Eu falei, bom, se você tivesse permutado, você não teria esse boleto para pagar. E aí ele começa a entender que não é só vender em permuta, é comprar em permuta também. E aí esse é um giro. Por isso que essa parte que a Raquel tinha perguntado inicialmente, a colaboração ela existe, porque a pessoa inicialmente tem um preconceito que ele fica pensando só nele. Que é o que a gente viu nas rodadas de negócio do Sebrae. Quando a gente foi contratado pelo Sebrae para fazer as rodadas, a gente provou para o Sebrae que, né, uma eficiência muito maior do que as rodadas tradicionais do Sebrae. Porque a rodada tradicional do Sebrae, ela atraía só vendedor. Era vendedor falando com vendedor. Resultado era um dia ou uma manhã inteira de negócio e nenhuma transação feita. Porque todo mundo queria pegar o dinheiro do outro, voltar para sua empresa para pagar as contas. Ninguém tinha compromisso de comprar. Na permuta não existe isso. Não adianta você... vai ficar com 1 milhão de moeda de permuta fazendo o quê? Você tem que realmente colaborar ali e todo mundo fazer. Aí o resultado é muito claro. Todo mundo compra muito e todo mundo vende muito, porque todo mundo é mais disposto a comprar quando ele sabe que ele vai pagar com o produto ou serviço dele. Bacana, né? Muito bacana. Bom, eu quero agradecer você pela participação, pelos esclarecimentos. E eu acho que nem precisa dizer que esse modelo de economia colaborativa é um modelo em franco crescimento, né? A X por Y já tem concorrentes à altura e vocês ainda continuam abocanhando grande parte desse mercado da economia colaborativa? Não, temos concorrentes, não aqui em Goiânia, né? Nós temos concorrentes em São Paulo, em Minas, nesses 2 estados, né? Principalmente, mas a gente torce por isso, porque na verdade, assim, é muito insignificante ainda a atuação de plataformas de permuta. A gente precisa de muito mais concorrentes, na verdade, para que o mercado se forme, né? Muito difícil, a gente é um evangelizador aí desse tema, né? Mas fica numa luta sozinho. Até agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês estão nos dando mais uma vez aqui de poder falar sobre o tema, né? O próprio projeto de lei do deputado Virmontes Cruvinel aí, que também dá põe uma luz em cima desse tema, né? Para que seja discutido, porque esse é o que a gente precisa. A gente precisa realmente crescer o mercado para depois falar de concorrentes. Eu nem sinto, né, que eu tenho concorrente nenhum. Nós estamos juntos com as outras plataformas abrindo um mercado que ainda é incipiente. Especialista em economia colaborativa e empresário Rafael Barbosa conversando conosco aqui no Bandeirantes Acontece. Rafael, um forte abraço, muito obrigado e até breve. Até breve, um abraço para os ouvintes também que sempre nos acompanham aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agora